Fala pessoal que acompanha o canal do YouTube da Guerreiros da Colina. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rafa e com o Lucas para fazer uma tier list de quem fica, quem vai embora, quem a gente empresta, quem a gente vende, enfim, para tentar, do elenco atual, escolher quem pode ficar. E aí, Rafa, você acha que fica muita gente ou não? Pô, essa perguntinha aí. Olha, eu acho que infelizmente não dá para aproveitar muita coisa, não, cara. Se a gente quiser ter um ano tranquilo, vai ter que limar muita gente desse elenco. A galera da 777 já falou que vai ficar só uns 20%, né? Olha lá. Pois é. E aí, Lucas, qual a sua opinião? Olha, eu acho que vai ficar bem pouco também, né? Acredito que mais os garotos da base ali, todos, né? Ou grande parte, e os três além deles, mas vamos ver. Vamos fazer a lista e ver quem fica e quem vai embora. Para ajudar, a gente montou uma tier list aqui que vocês vão estar vendo aí na tela. As categorias são bem básicas, né? Quem vai ficar para ser titular, o status de titular, acho que vai ser bem pouca gente. Reserva, né? Aquele cara que pode ser útil ainda para entrar no segundo tempo, talvez. Quem que a gente venderia, emprestaria, ou Rua. No caso, Rua seria aquele que já está acabando o contrato, é só não renovar, deixa o cara embora. Acho que já dá para a gente começar aqui. Bom, na ordem aqui tá com uma ordem meio bagunçada, ordem alfabética, na verdade. Já começa por uma polêmica, na verdade. A gente já começa pelo Alex Teixeira. O que vocês acham do Alex Teixeira? O cara veio com o status de ídolo, né? Por ser cria, não que ele é um ídolo, mas por ser cria da Colina. E acabou que eu acho que não estreou até agora direito. Onde vocês colocariam o Alex Teixeira? Olha, assim, sendo bem sincero, se ele fosse dispensado, eu não sentiria falta não, porque ele não mostrou que veio até o momento, né? Eu acho que ele só teve dois bons momentos nessa última passagem, que foi contra o Operário e aquele pênalti que ele arrumou contra o Sport, né? Foram 4 pontos que ele deu para o Vasco. Mas tirando isso, pô, muito quem, né? Querendo ou não, na reta final, né? Que ele deu talvez com uma pré-temporada a gente possa dar uma nova chance, né? De repente ele entrando em forma física. Série A talvez seja um campeonato que favoreça mais o estilo de jogo dele, tem a questão da idade também. Não sei, esse aí eu fico na dúvida. O que, é que vocês acham? Olha, Lucas. Assim, o Alex Teixeira é um jogador que eu gostaria que ficasse. Tá? Eu acho que o Vasco, assim, nesse ano, teve um problema que foi tentar jogar muito só pelas laterais. O Alex Teixeira, ele, quando tentava jogar pelo meio, ele tinha um pouco de dificuldade, né? O Nenê consegue fazer isso bem, de fato. O Nenê consegue fazer aquelas tabelas com o PEC, né? Por um lado, às vezes pelo outro também. O Alex Teixeira não, ele é um jogador que joga muito pelo meio e o Vasco não soube fazer isso. O Vasco não soube construir bem jogadas pelo meio nesse ano. E tem a questão da adaptação também, né? Eu nem acho assim que seja forma física. Eu acho que ele está bem fisicamente, pelo menos parece. Mas talvez seja uma adaptação, muito tempo jogando fora, né? Acho que ele merece uma chance, sim. Talvez uma reserva. Depende. Se jogar bem, eu acredito até que poderia ser titular também. Mas, claro que tem que esperar para ver como ele vai desempenhar no início do ano. Mas eu ficaria com o Alex Teixeira. Eu acho que eu vou desempatar aqui, então. Cara, eu ficaria com o Alex Teixeira como reserva também, porque eu gostaria muito de ver ele com uma pré-temporada decente, estando com o elenco melhor e tudo mais. É arriscado, só que aparentemente, pelo que tinham falado, ele não tá ganhando um salário muito absurdo, então acho que daria para tentar negociar mais uma temporada ali para ver se dá certo. Aí se não der certo na próxima, tchau, mas a princípio eu deixaria ele como reserva, porque a gente sabe que a galera tá procurando o time titular, né? E a gente vai precisar ter uns reservas de qualidade. Eu acho que com esse status ele poderia acrescentar alguma coisa. Então, Alex Teixeira acho que vai para reserva. Vamos para o próximo da lista. O próximo é outro jogador da base do Vasco, né? Só que agora é mais jovem, que é o goleiro Alexander. Alexander jogou pouco pelo Vasco, né? Eu lembro de algumas partidas só. Acho que não deu para saber se tem potencial, se não tem. Enfim, Rafa, o que tu acha que faria com o Alexander? Vamos emprestar, né? Eu acho até para o cara ter uma rodagem, de repente a gente consegue um clube da Série B mesmo, assim, vai que ele consegue desempenhar bem, né, o papel. Não sei, eu acho que é melhor do que dispensar o cara, depois a gente descobrir, pô, esse maluco agarrava bem, deu uma mole, né? Pegar uma experiência ali. Exato. O House hoje, eu acho que ele é o primeiro reserva, né, depois do Thiago. Sim, o House é o primeiro reserva. Pensando nisso e no fato que a gente provavelmente vai contratar um novo goleiro, né? Então eu emprestaria. Acho que é melhor.
Tô com o Rafa também, tô com o Rafa nessa. Acho que a gente tem que emprestar. Teve poucas oportunidades, eu lembro de um jogo, assim, eu não lembro exatamente contra quem, mas o Alexandre perdeu o Vasco, foi 4-1, se eu não me engano. Não sei se foi contra o Atlético Paranaense, eu não tenho certeza. Mas, assim, eu lembro de uma ou duas partidas do Alexandre, né? Todo mundo lembra de muito pouco, então acho que é emprestar, né? O goleiro geralmente joga até uma idade mais avançada. Então, vamos ver se dá certo, aí o Vasco traz de volta. É muito goleiro, só desponta tarde também, né? Eu acho que eu também emprestaria o Alexander, até porque o time teve todo aquele gasto pra, né, com a base e tudo mais, aí só se livrar do cara sem saber do real potencial dele, acho que não é uma boa. Seria legal emprestar para ele pegar experiência ali e ver se futuramente, pelo menos no mínimo, dá para tentar uma venda, alguma coisa do tipo. Agora eu acho que esse eu não precisava nem perguntar, mas eu vou, né? Andrei Santos. Titular, né? Eu acho, na verdade, que é o único que tem capacidade de ser titular, né? Pensando no ano que vem. E tem margem de crescimento, né? O moleque já com 18 anos, carregou o time do Vasco nas costas e a tendência é evoluir mais ainda. Então, pra mim, titular com certeza. Titular, Lucas? Também, sem dúvida. Titular, melhor jogador do Vasco, jogador com potencial para jogar até em times da Europa, acredito. Então, titular facilmente no Vasco. Acho que tem que ser louco. A menor dúvida da lista vai ser essa. Tem que ser louco para não botar ele aqui, né? O próximo, já tá com o pé fora, já falaram que não vão renovar empréstimo, mas vamos tentar decidir, é o Danilo Bosa. Não, isso aí é fraco, né? Acho que dá para dispensar. Agradece os serviços prestados, né? Ele, assim, no final do campeonato ele foi importante, né? Foi. Teve que substituir o Quinteiro, né? Que começou a errar literalmente tudo, né? Sim, então foi importante, teve sua importância, mas é isso, dispensa também. Teve alguns jogos que, tirando as falhas defensivas, ele até que foi bem, mas não. Não tem nível, né? Não dá para arriscar. O próximo é o que era a dupla dele, que é o Anderson Conceição. A gente sabe que ele vai ficar, mas aí, titular, reserva, ou vocês venderiam? Olha, num mundo ideal, assim, por mim ele não ficava, né? Mas eu sei que é muito complicado você dispensar simplesmente a zaga inteira do dia para a noite, né? E provavelmente ele vai ficar, eu acho que assim, pensando, sei lá, dele ser segundo reserva, de repente quarta opção do elenco, alguma coisa assim, aí é passável, né? Acho que é passável, até porque não deve ganhar um salário muito alto, assim, então sendo esse o caso, né? Aí eu acho que dá para engolir. Concordo também, eu acho que assim, sendo o quarto reserva da zaga, né, eu acho que ele pode ficar. Ele, assim, desempenhou bem, né, durante o ano, nada assim muito bem, mas ok, foi um jogador ok, dá para ficar com ele para a próxima temporada como reserva ali, e quarto reserva, eu acredito que também esse detalhe é importante, né? Não é o primeiro reserva imediato. Querendo ou não, teria, como ele tem renovação automática, teria o custo de romper o contrato também, né? Então acho que dá para manter. Um oferecimento Carlos Brasil, né? Exato. Mais uma. Acho que dá para manter ele de reserva mesmo. O próximo, eu tô achando, olha, que todo mundo vai mandar ele pra rua, mas enfim. Edmar. E-mail de agradecimento. Isso foi fácil. O cara tá velho e limitado numa dessa, né? Já tem uma idade avançada, na Série B mostrou dificuldade, imagina numa Série A, né, cara? Putz. Não vai dar para ele, não. Lucas? Pior que ele também tem essa cláusula de renovação automática, né? Tem, só que ele, pelo que estão falando, a 777 não vai manter, não. Vai deixar o cara... assim, se não for o caso de conseguir dispensar, tinha que pelo menos emprestar para outro clube e deixar, sei lá, algum otário pagar o salário do cara, né? Ou pelo menos que seja metade, 60%, só para o Vasco não ficar com o salário inteiro. Imagina o cara encostado lá e só ficar pagando salário integral. O ideal também acho, não tem como dispensar, tá? Assim, é outro jogador que, engraçado, que quando veio para o Vasco, né, no início do ano, acho que até tinha uma expectativa, né? Na época veio, se eu não me engano, o Edmar e o Everton juntos, né? Mas, assim, não desempenhou muito bem, então dispensar, agradecer, é isso. A galera até curtiu ele no começo, né? Mas depois foi caindo bastante, junto com o resto do time, né? Pô, chegou um integrante de última hora aí, PC, tudo certo? Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Tudo certo por aqui. Vasco subiu, tudo certo, né? Ainda bem. Ainda bem. O PC pegou o bonde andando, então eu vou falar para ele os jogadores que a gente já definiu aqui, só para ele já ficar por dentro. A gente escolheu por enquanto só para ficar como titular Andrei Santos. Concorda? Concordo. Reserva, Alex Teixeira e Anderson Conceição. Opa!
Aí subiu a bandeira, hein? Aí eu acho que dá para conversar melhor sobre esse assunto aí. Alex Teixeira, que a gente falou mais ou menos foi que, tipo, seria legal ele ter uma pré-temporada, mas começando com status de reserva para ver se rende. E o Anderson Conceição, porque querendo ou não, ele tem a cláusula de renovação automática, aí daria para ele ser um terceiro, quarto reserva da zaga ali, até porque o salário dele não deve ser muito alto. Pois é. Aí vende, por enquanto a gente não colocou ninguém. Empresta, a gente colocou o Alexander, por ser da base, jovem, pegar experiência e tudo mais. E Rua, Danilo Bozzi e Edmar. Esses foram os jogadores, por enquanto, que a gente votou. Aí o próximo, então eu vou começar com você dando a opinião já do próximo. O próximo é o Ignaldo. Pô, Ignaldo. Não, o Ignaldo dá para manter, né? Eu acho que é ideal até ele ter um pouco mais de rodagem aí no time. É um reserva, meio que um 12º jogador ali para ficar entrando nos jogos. É muito jovem, eu acho que no Vasco, a gente machuca muito os nossos jovens emocionalmente, né? É muita pressão para eles desde o começo da carreira, né? O Ignaldo teve que jogar aí para subir o time de divisão no meio de um catadão e eu acho que com um elenco melhor em volta, ele tem características para serem lapidadas aí, pode ajudar o Vasco, né? Eu prefiro que ele fique no elenco treinando com gente mais qualificada no ano que vem, entrando ali um jogo e outro para se tornar um bom reserva, do que emprestar. Não sei se os amigos concordam comigo aí com relação a isso. Não, sigo o relator. Eu acho que o Ignaldo tem potencial para ser um ótimo atacante, até porque outro dia ele vinha jogando na várzea, né? Foi descoberto e de repente foi para a base do Vasco, começou a fazer quase um gol por jogo, assim, pô, tem muito potencial. Eu fico pensando se o Ignaldo já tivesse passado por todas as etapas da base. Imagina, cara. Ele sem passar, ele ficou tipo um ano. Ele teve um ano de base. Ele só com isso, tipo, ele já tá demonstrando ter um potencial enorme. Imagina se ele tivesse todo esse preparo. Concordo. Eu acho que o Ignaldo deveria ficar, né, sendo reserva, não titular, mas deveria ficar no Vasco, com certeza. Eu também sigo nessa. Eu acho que o Ignaldo pode ajudar bastante. Ainda mais que, além de tudo isso, ele passou pela seleção de bases também, né? Teve convocação recente para sub-20 e tudo mais. O próximo, o cara que entrou e até agora eu não vi ele fazer nada, que é o Eric. Opa! Eu vi ele entrar quase todo jogo, não vi ele fazer nada até agora. Mal tocava na bola. Ele fez um gol inútil, né? Um gol de um jogo que a gente perdeu, né? Acho que só isso também. Eu vou falar primeiro. Eu acho que o Eric tem qualidade. Eu acho que é um tipo de aposta para médio e longo prazo. Não é um jogador velho. Clubes grandes queriam contar com o Eric quando ele saiu do clube que ele estava jogando, que eu não me recordo agora, era o Caxias. Ipiranga, eu acho. Ipiranga, exatamente. Ipiranga, perfeito. Clubes queriam a contratação dele, inclusive os dois grandes do Sul, né? O Inter, que estava na primeira divisão, queria contar com ele, né? Então, assim, eu vejo que não sei quanto tempo é o contrato, mas é um jogador que a gente pode esperar, porque uma hora ele estoura. E se ele estourar em outro clube, eu vou ficar muito chateado, porque eu acho que o Vasco acertou, foi uma das poucas contratações acertadas. Não rendeu de imediato, porque Série B é um negócio diferente, é um campeonato estranho, gramados estranhos, jogadores estranhos, para não dizer outra coisa, né? Então, talvez na Série A eu acho que ele tem a possibilidade de desenvolver um bom desempenho. Não é que ele vá ser titular, não é nenhum jogador extraordinário, mas ele tem algumas qualidades. Eu emprestaria. Eu acho que dá para dar uma chance para ele em um outro clube, até da Série A mesmo, para a gente acompanhar de perto e ver o que acontece. Eu não acho que ele seja 100% descartável, não. Eu vou ter que discordar do amigo aqui nessa. Eu mandaria embora, até porque o contrato dele eu acho que foi só até o final da Série B, né? Então, por mim dispensa, a gente já tem os garotos da base para preencher o elenco, né? E a tendência é que o Vasco vá para o mercado forte agora, a gente precisa de titular acima de tudo. Então, manter jogadores como o Eric, assim, eu acho que acabaria preenchendo um espaço que pode ser para jogadores mais prontos, né? Então, eu não arriscaria, não. Por mim, Rua. Então, eu até concordo com o que o PC colocou. Tá? Eu concordo que o Eric ele tem potencial também. Acho que não é um jogador 100% descartável, mas eu acho que ele deveria ser dispensado, porque é isso. Assim, o Vasco está em outro momento, pelo menos a gente acredita que o Vasco esteja em outro momento, e que eu acho que o Eric acabaria ali sendo um jogador que vai acabar impedindo que o Vasco tenha, assim, contrate um outro jogador que possa ser melhor. Então, eu acho que é isso. Agradecer
é um jogador que pode sim, no futuro, eu acho que tem um bom rendimento, mas eu, no momento, dispensaria. Eu também acho que eu vou seguir a linha de vocês, do Rafa e do Lucas, porque eu, em um mundo ideal, assim, eu até arriscaria também a emprestar, tentar desenvolver o jogador, mas como o Vasco está nessa transição de reconstrução, eu acho muito arriscado você manter um jogador que, por mais que você empreste, vai ter algum tipo de custo, e gastar errado agora é complicado você investir em alguém que pode não render. Se ele tivesse demonstrado já algo nessa Série B, eu estaria mais disposto a arriscar, emprestar alguma coisa do tipo. Mas eu acho que não é o momento. Claro, pode ser igual o Lucas disse, pode ser que no futuro ele venha a ser um bom jogador e tudo mais. Mas eu acho que não é o momento dele continuar no Vasco. Então, acho que o Eric rodou nessa, coitado, foi pra rua. Mas ele dá para mandar um e-mailzinho agradecendo e é isso. Um pouco, né? O próximo agora, Fábio Gomes. Pelo amor de Deus, hein, galera? Mas fez um gol. Cuidado aí. Não. Olha só. Pô, fez um gol importantíssimo, PC. A contratação dele valeu a pena, porque ele foi barato e fez aquele gol da virada. Exatamente. Mas só pensando no ano que vem, não rola, não. Muito obrigado e tchau. E o Jorginho insistia, né? Qualquer jogo, põe ele no ataque, foda-se, vamos tentar ganhar. Ele vai fazer gol. Depois que ele fez aquele gol, então, o Jorginho botou ele todo segundo tempo. Tudo. E detalhe importante, a cabeçada dele ia para fora, só que pegou no braço do cara e entrou no cantinho ali. Então, quer dizer, ou seja, ele contou tudo que competente, né? Exato, foi tudo que competente. Enfim, PC, o que você faz com o Fábio Gomes? PC? Não, o Fábio, pelo gol que ele marcou, né? E-mailzinho ali de agradecimento e pode voltar para o Atlético Mineiro lá. E boa viagem nas férias, né? Desejar, mandar um panetone para ele, um chocotone, alguma coisa assim, por gratidão e forte abraço, tamo junto. Quem sabe aí no futuro a gente se encontra com você do outro lado, né? Porque no Vasco realmente não tem como não. E será que rola uma lei do ex ali? Pô, tomara que não, né? É meio complicado, né? Mas imagina. Assim, me admira que ele teve pouca oportunidade de entrar, né, cara? O Vasco é um pouco inexplicável nesse sentido. Porque ele começou a entrar no final. Esse jogo que ele entrou e fez o gol, ele tinha ficado vários jogos sem entrar, né? Então, assim, o Vasco tem umas situações que ninguém explica, né? Mas é isso, valeu, Fábio Gomes. Se você estiver assistindo aí, obrigado pelo gol, comemorei igual maluco, chorei. Fábio Gomes me fez chorar, né? E, em todos os sentidos. Do Haaland também. Pois é, né? Enfim, mas muito obrigado e até qualquer dia aí, na vida. E aí, vamos seguir o PC? Sim, essa é fácil. Essa não tem muito o que discutir, né? Agora, próximo, outro jogador da base, vai ter mais alguns ainda pela frente aqui, é o Figueiredo, o artilheiro dos gols bonitos. E aí, PC? Vamos manter essa linha, começar pelo PC? Figueiredo. Assim, muito criticado, né? Inclusive por alguns de nós aqui no passado não muito distante. 2021 foi muito irritante para todo vascaíno. O Figueiredo era aquele jogador que entrava e ninguém entendia a razão, porque realmente não acrescentava. Ele foi o Eric de 2021. Pois é. Com mais chances, né? O Eric entrou bem menos, eu até diria. Mas 2022, o Figueiredo, eu considero ele um dos 5 fatores mais importantes do acesso do Vasco. Esses gols aí que ele fez, fantásticos. Já fez uma copinha muito boa lá no início do ano, demonstrando que tinha potencial. Eu acho até que, assim, é muito legal o Figueiredo jogar de lateral direito, se esforçar, marcar como poucos, né? E fazer o que não pode, o que não deve pelo Vasco dentro de campo. Mas eu vejo que ele foi subaproveitado. Figueiredo é camisa 9, Figueiredo é centroavante e ele tem condição de pegar essa camisa e segurar uma onda ali pra gente no período em que a gente precisar. Eu confio no futebol do Figueiredo jogando na posição dele. E demonstrou que tem qualidade, demonstrou que tem vontade, um termo até meio ruim de se dizer, não sei se é permitido, mas tem culhão, jogador que bate no peito e fala que a gente vai jogar, a gente vai fazer o que é possível, né, no fio da navalha, e foi muito importante o processo, né, com gols, com assistências, marcando, fazendo sacrifício, tem que manter. Eu acho que o Figueiredo é uma possível venda para o futuro, e tem muito potencial, um jogador que
tem um físico, assim, avantajado, o cara é um cavalo, sabe? O pessoal tromba nele e cai. Acho que o Vasco pode ter aí sucesso com o Figueiredo no futuro, até se tratando de dinheiro. Só acrescentando rapidinho, sobre o que o PC estava falando, no próprio jogo contra o Ituano, né, o gol que a gente faz de pênalti, era uma bola que parecia perdida, né, que ele disputa na cabeça e ganha aquela disputa de bola pelo alto, e depois o Reinaldo sofre pênalti, né? E naquele jogo, além disso, jogou muito, muito. Também acho que o Figueiredo é um jogador que se doa muito em campo. É o meu protegido, né? Falo que é o meu jogador ruim preferido. Eu discordo da parte do ruim, mas beleza. Assim, ele tem qualidade, eu concordo, né, sabe? Mas não é um jogador, assim, excepcional. Né? É um jogador na média. Isso é verdade. Se entrega muito, gosto muito do futebol. Acho que, assim, para nível de futebol brasileiro, ele é muito bom. A dedicação dele cativa a torcida, né? E aí a gente... É como o Vardy na Premier League, né? O Vardy, quando o Leicester foi campeão, era um jogador de muita vontade. A gente gosta do Vardy, reconhece que ele não é nenhum craque, gênio, nada, mas a vontade do cara deixa a gente eufórico, né? Torce para que ele vá bem e tudo mais. Eu acho que é isso que o Lucas disse. E aí, Rafa, tua opinião sobre o Figueiredo? Não, eu vou seguir a linha dos amigos, só queria fazer um adendo, que ano que vem, pensando nele como reserva, tem que trabalhar para ele voltar para a posição de origem mesmo, assim, porque é até curioso, né? Ele fez 4 golaços na Série B, todos com aquele chute de fora da área, mas ele só faz gol assim. Eu acho isso um pouco preocupante, né? Ele tinha que fazer gol de dentro da área também. Então... Mas eu acho que foi muito justamente por causa desse posicionamento mais para fora. Ele tinha muita obrigação de recompor marcação, de voltar para ajudar na marcação. Ele acabava não pisando muito na área, eu acho que muito por isso. Mas realmente ele sabe chutar bem, cara. Então, eu vou voltar a falar o que eu já falei em outro vídeo. Por mim, cara, se eu fosse ele, começava a estudar como o Juninho batia falta, porque ele bate forte, ele sabe bater. Para mim, ele pode muito bem treinar falta e começar a fazer gol de falta de longe. Só para entrar num tópico rápido, sobre o Figueiredo jogar de lateral direito, eu não acho que essa é uma boa ideia, tá? Apesar de ele ter feito isso, pode ser uma opção também, assim, uma situação extraordinária de jogo, né? Como acontece às vezes, o Vasco precisa atacar e coloca ele na lateral direita para tentar jogar mais para frente. Mas eu acho que, assim, pensar nele como lateral direito, assim, não faz muito sentido. Acho que a gente tem que pensar nele ou centroavante ou jogando assim aberto pela esquerda, como ele tem jogado, e tem jogado bem também. Mas essa aí foi uma maluquice do Jorginho. Até porque ele só ficou de lateral direito por causa da incompetência do Brasil na hora de montar elenco, né? Que ele conseguiu trazer laterais piores do que o Léo Matos. Isso aí foi um negócio assim. E maluquice do Jorginho também. Pois é. Agora, uma coisa me chamou a atenção com relação ao Figueiredo é o passe, né? Ele melhorou muito. Eu não sei se ele já era bom nisso, mas jogando de lateral, com a cabeça levantada, uma lucidez para cruzar que muito lateral de ofício aí não tem, né? Inclusive os que estavam no elenco, né? Então, talvez ele possa ter qualidade para jogar realmente em outras funções, como um segundo atacante, ou até vindo de trás como meia. Não sei se é um excesso de ousadia, né? Mas depois de ter sido lateral, qualquer coisa não chega perto, né? Se tratando de ousadia. Então é isso. Figueiredo, reserva, acho que todo mundo concorda, né? O próximo é outro jogador da base. Esse eu confesso que eu não vi atuar muito. Eu não sei, eu não acompanhava muito a base também, então não sei se. Eu acho que eu vou mais na opinião de vocês, caso vocês conheçam, que é o Fintan, mano. O goleiro. Eu nem sei se ele já chegou a entrar no profissional em campo, acho que ainda não, né? Com todo respeito ao Fintan, assim, se tratando de Vasco, é assim, na dúvida é ruim, né? Como a gente não conhece o cara. Eu não quero arriscar, não. Vários passos na folha e... Cara, eu acho assim, como é aquilo que eu falei da base, veio da base, custo de formação, tudo mais, eu emprestaria. Pelo menos mais pra frente, se ele destacar em algum clube, no mínimo tentar vender. E aí? Eu também emprestaria. Eu vejo que... Na verdade, eu não vejo nada, né? Eu nunca vi o Fintan jogar na minha vida. Né? Acho que ninguém conheço ele. Viu. Então, assim, tem que emprestar... O cara que é muito fanático por base, sabe? Tem que emprestar esses caras... Eu acho assim, o Vasco tem muitos goleiros garotos, né? E pelo jeito, vai ficar só um. Eu acho que o House, que a gente viu um pouco mais dele do que do Fintelman, né? O House chegou a jogar no profissional.
tende a ter mais qualidade, né? Mas isso é um achismo, porque um eu vi, o outro não, né? Então, o Raul, que era o reserva direto do Thiago, né? Então, acho que seria o que tem mais chances de ficar, né? Eu acho que o Vasco pode, de repente, fazer um empréstimo daqueles que tem cláusula para comprar depois, né? Já procurar um interessado que, se o cara agradar vocês, você já compra aqui, que aí pronto, né? O cara, empréstimo com cláusula de venda, isso também é bem legal. Compra, né? Já resolve 2 problemas, né? Enfim, vamos para o próximo. Esse aqui, cara, antes de eu falar o nome, eu acho que... Putz. Gabriel Dias. Bom, até seria reforço pro DM, né? Então. Ele ainda tá machucado? Vocês têm essa informação? Sim. Se eu não me engano, tá. Ele só voltaria ano que vem, né? Caso continue. Então, o Vasco é obrigado a renovar, né? Eu não sei. O Vasco tem que manter. Então, eu acredito que sim. Tá machucado. E aí, o que vocês fariam com ele? O Gabriel Dias, se não fosse esse problema, né, talvez pudesse ajudar. Ele não é um lateral necessariamente ruim, também não é horroroso, um jogador comum, né, que quando esteve em campo em 2022 foi muito voluntarioso, demonstrou vontade, e infelizmente a lesão, que é por decorrência de uma cirurgia que ele não fez, e foi só postergando, se agravou a ponto dele não conseguir mais ajudar, né. O Vasco provavelmente vai ter que manter ele no elenco se ele permanece machucado, né? Eu não sei se tem tempo ainda dele ficar bom até dezembro, mas nesse caso eu emprestaria. Eu acho que ele poderia se recuperar no Vasco normalmente e ser emprestado. Acho que não dá para contar com ele para 2023. Vocês? Eu sigo o relator. Lucas? Eu concordo com o PC, assim, mas é só para lembrar de um detalhe, né, que é importante. Quando o Gabriel Dias ele estava jogando, aí houve a lesão, a gente ficou preocupado, né? Porque falou, vai voltar o Léo Matos. Então, assim, ele foi um dos poucos casos em que a gente falou, o Léo Matos é pior do que ele. Porque os outros que vieram para o Vasco, parece que o Léo Matos era superior. Então, assim, agradecer também os serviços e, se puder dispensar, caso não, aí emprestar o jogador, né? Ou ficar no elenco. Vamos presumir que ele esteja lesionado ainda, então vai ter que ficar, então acho que seria o ideal emprestar mesmo. O próximo teve uma notícia de que está sendo sondado aí por clubes portugueses nos últimos dias, que é o Gabriel Peck. O que vocês fariam com o Peck? Eu já mudei a opinião do que eu faria por causa dessas últimas notícias. Eu quero ver vocês primeiro. Portugueses, Nunca critiquei a pátria-mãe. Eu acho, gente, que o Peck é venda, né? O Peck, obrigado pelos serviços prestados. A gente vê que o moleque tem identificação com o Vasco, mas é um jogador que não consegue ter decisões enquanto corre. Isso é muito preocupante para um ponta. Há quem diga que ele não é ponta, que nunca foi ponta, que ele é meia, né? Mas quando ele jogou na meia, todo mundo disse que ele também não era meia. Então, fica meio difícil, né, de entender a situação. Hoje eu considero o Peck um ponta, ele melhorou, ele conseguiu melhorar. Quando ele entrava antes, parecia uma criança correndo, né? Até pelo aspecto físico, muito franzino, né? Ele fez um trabalho de evolução ali da massa muscular, conseguiu pelo menos aguentar trombada, não todas, né, mas mais do que antes, é um jogador leve. O Lucas, que é levinho, sabe como é que é jogando futebol, né? Se o cara encostar em você, você cai mesmo, não tem jeito. Mas, dito tudo isso, muito obrigado. Ele foi importante, eu acho, no acesso, né? Embora eu não goste do futebol dele, nada pessoal, tá, Peck? Mas um abraço, né? Vamos para Portugal ganhar em euro, vamos lá ser feliz. E um dia, quem sabe, se você se tornar um grande jogador, você volta. Se não se tornar, beleza, o Vasco te revelou, te educou, te colocou na sociedade, e é isso aí. Bem-vindo na arquibancada, né? Super. A social tá de braços abertos lá, de portas abertas. Eu acho assim, o Peck, cara, ele tem um problema muito grande, né? E vou falar igual o PC, Peck, se você estiver vendo esse vídeo aí, você me desculpe, não é nada pessoal, mas eu acho que como jogador ele é um pouco medroso. Ele seria melhor se ele não fosse. Por exemplo, muitas vezes ele tem que, sei lá, dar um drible a mais ali,
tentar um toque mais difícil, ele prefere virar e tocar para trás, sabe? E ele fazia isso muitas vezes, chegar na ponta, podendo driblar para poder avançar, tentar um cruzamento, arriscar um passe em profundidade, ele virava para trás, tocava para trás. Então eu acho que o Peck ele tem medo de tomar decisões difíceis em campo, ou ele não, igual o PC falou, às vezes ele não consegue raciocinar a tempo de conseguir tomar essa decisão. Pode ser que ele melhore isso futuramente, pode, mas o Vasco tem que aproveitar que ele está meio valorizado e vender, ainda mais que tem interesse agora de clubes da Europa, então acho que o ideal seria vender mesmo. Não sei o que vocês pensam. O negócio é o seguinte, quem jogou Futebol Manager e tá vendo esse vídeo sabe como é que é. Nossa, jogador assim, meu filho, pintou oportunidade, um abraço. Tchau. Você vai jogar FM. Só para acrescentar, assim, eu acho que o Peck ele tem bons fundamentos técnicos, né? Acho que ele tem bom passe, ele tem boa finalização desde a base também. É um jogador que é importante na recomposição. Também acho que é um jogador interessante. Mas, como o PC falou, ele erra muito na tomada de decisão. Muito, muito. É algo que ele precisa melhorar. Mas, assim, é um jogador que me parece o seguinte, ele vai sair do Vasco, tá? O Vasco vendendo, no caso, vai ser bom para ele e para o Vasco. Porque eu acho que o Peck precisa disso, sabe? O Peck também a gente tem que levar em conta que ele jogou com, assim, talvez com os piores times da história do Vasco durante 3 anos, né? Então acho que é importante. Isso foi ruim para ele também. É importante para eles que ter uma outra oportunidade em outro clube, que vai ser bom, eu tenho certeza que vai ser bom para o Peck e para o Vasco também, né? Eu até vou citar um jogador aqui, não sei se vocês concordam, que assim, tá certo que não tá numa liga muito grande, mas deu uma melhorada e começou a atrair interesses de clubes maiores do que o que ele tá atualmente, que é o Evander. Sim. O Evander, depois de ser do Vasco, parece ter dado uma evoluída, né? Eu acho que já chegou até a atrair interesse do Porto, por exemplo, se eu não me engano. Já. Então. E eu acho que, assim, a questão de tempo dele ir para um outro clube, assim, de médio para mais ou menos grande da Europa. E eu acho que o Peck ele pode seguir o mesmo caminho, sabe? Por que não ir para um clube mediano ali da Europa e ir evoluindo, né? Que eu acho que ele ainda pode evoluir. Nosso amigo Lucas teve que sair, mas enfim, ficou decidido que o Peck então vai ser o primeiro jogador que entrou na categoria de venda. Vamos pro próximo. O próximo a gente acabou citando ele aqui quando tá falando de outro jogador, que é o House, que é outro goleiro da base. E aí, a gente mantém o House para ele ser o goleiro reserva do possível contratação, o terceiro goleiro? Vocês acham que seria melhor emprestar, vender? Terceiro goleiro, né? Ele já é o reserva imediato hoje. Como a gente está contando que o Vasco provavelmente vai trazer um titular e o Thiago tende a ficar, né? Pelo que foi divulgado. Então, ele como terceira opção, eu acho perfeitamente aceitável, né? Não sei o que os amigos acham. PC? Eu sou o desempate aqui. Fazer uma piadinha aqui, né? Geralmente o pessoal fala que quem é reserva esquenta o banco, né? O House, no caso, vai deixar o banco mais refrescante, né? Enfim, o House eu não venderia, não, nem emprestaria. Eu acho que dá para manter ele no elenco para ser o terceiro goleiro. Cara, Ed House. Ed House. Eu sigo vocês, cara. O House, assim, para ser o terceiro goleiro seria legal mesmo. Agora o próximo, outro jogador da base, esse, né, eu já não sei porque, enfim, é difícil a gente ver ele atuar também, que seria o Juninho. Nossa. Juninho. Olha, outro dia chegou a notícia que o Lyon estava interessado nele e eu fiquei bastante decepcionado, porque ele não foi vendido de cara. Sim, eu vi que recusaram a proposta do Lyon por ele, cara. É que foi muito baixo também, né? Exato. Querendo ou não, foi uma proposta bem baixinha. Por mais que ele não seja um jogador que esteja jogando. Eu acho que ele vale menos do que isso, né? Mas, enfim, venderia? Não é nada pessoal, não. Para mim, rua. Eu acho que o Juninho não tem seriedade para ser jogador do Vasco da Gama, como atleta dentro de campo. Muito displicente, ele tende a melhorar passando por uma mão de um treinador mais cascudo, mas a displicência dele irrita muito o torcedor. Para mim, pode ter jogado o que for na base, acho que não consegue jogar no profissional. Nossa, vai passar um caminhão aqui agora. O Juninho, ele tem uma característica de condutor de bola
né, que eu acho muito chata no futebol de hoje. Se você conduz a bola, você tem que saber a hora certa de soltar. E o Juninho não tem esse cacuete, né? Então eu acho que ele já foi experimentado jogando de meia, de segundo volante, principalmente, que eu acho que é a posição dele, mas ele precisa ser um jogador que distribui mais o jogo, não que fique circulando com a bola no pé sem oferecer perigo para os adversários, que é uma característica que eu vejo que ele tem. A única coisa que o Juninho sabe fazer, na verdade, é conduzir a bola, né? Porque de resto eu não vejo ele se destacar em nada. É importante você conduzir a bola para abrir espaço, só que quando você abre espaço, você tem que soltar, né? E ele tem um defeito no passe que é bem crônico, assim, é grave mesmo. Eu acho assim, eu vou meio que desempatar. O PC falou rua, o Rafa falou para vender. Eu venderia, cara, ainda mais que veio uma proposta aí recente, então quer dizer que pode ter uma contraproposta. Eu venderia. Considere, cara, rua uma venda, né? A venda não deixa de ser uma rua. Eu venderia, dá para pelo menos tirar algum dinheirinho assim no Juninho, mas realmente não manteria ele, não. O próximo, Luiz Henrique. Muito obrigado. Valeu aí, volta pro Fortaleza, tamo junto e até mais. Eu acho que a única coisa de positiva na vinda dele foi aquele folclore em torno da cadeira, né? Que a torcida do Sport fez um estardalhaço, como se tivessem jogado a cadeira. Jogou a cadeira pra cima, assim, nossa. Só longe, assim, não, o cara jogou pra cima. Jogou pra cima, meu Deus, a cadeira passou do meu lado aqui. Então, assim, fica o meu agradecimento ao Luiz Henrique por ter deixado esses otários putos, né? O Vasco não vai rolar, não. Eu vou te falar uma coisa. Jogou bem contra o Ituano de lateral esquerdo, tá? Melhor que todo mundo esperava, inclusive. Mas não é suficiente, né? Pra seguir. Um jogo ali, fora de posição. Um jogo, arroz com feijão e só isso. Então vamos lá, Luiz Henrique Rua. O próximo agora... o cara que adora levar cartão, adora bater... Léo Kratos. Chegou a hora de falar publicamente sobre esse cidadão, né? Chegou a hora de falar publicamente sobre esse cidadão. Que eu não seja processado. Não, mas enfim. O Léo Matos, ele passou da idade, né? Ele já tem 30 e tantos anos aí. 36, cara. 36. Para lateral, quanto mais velho, pior. Das duas, uma. Ou ele se torna um zagueiro para construir jogo a partir da defesa, ou, enfim, não sei o que ele vai fazer da vida dele. PC, para pensar, você confiaria na zaga com o Léo Matos? Tá maluco, todo jogo podendo falta, ser expulso a qualquer momento. Assim, eu vou falar a real, o Léo Matos, cara, na defesa, ele prefere a falta do que a bola. Para mim, o jogador que defende, ele tem que ter primeiro na cabeça dele que o objetivo é desarmar, é deixar o adversário perder a bola sem falta. Sim. E se o Léo Matos bate em todas, fica difícil de defender ele. Até faço aqui um elogio à parte ofensiva, porque ele tem qualidade no cruzamento, ele deu várias assistências jogando pelo Vasco. Fez um golaço algumas rodadas atrás, né? Verdade. Mas se você junta tudo isso, o lado negativo pesa mais, né? Tem o fator da idade, o fator da violência, né? Dentro de campo, sempre amarelado. Então, assim, jogador com esse perfil não serve, não tem como manter. Para mim é rua. Eu não manteria o Léo Matos. Agradecer aí pelos serviços prestados. E, enfim, vai ser feliz lá no Nova Iguaçu, no Volta Redonda. Dificilmente ele vai conseguir jogar num clube de elite aí, com todos esses fatores que a gente está colocando, né? Rafa? Se ele fosse mais novo, eu acho que a gente até podia pensar em, de repente, ter ele com composição de elenco, porque ele tem alguma qualidade, realmente, principalmente na hora de atacar, né? Mas, para agora, eu acho que não rola, não, né? Eu tenho até uma lembrança bastante infeliz dele, aquele jogo contra o Botafogo no ano passado, que a gente perdeu de 4-0 em São Januário, e ele é expulso com um carrinho totalmente imbecil, né? Ô, Rafa. É complicado, né, cara? Você tem uma lembrança, né, Rafa? Você tem uma lembrança, eu tenho várias. Difícil. É verdade. Difícil. Eu acho que já passou o tempo dele, e-mail de agradecimento, então. É isso, esse dá pra Pra mim, nem isso.
Para mim, nem isso. Eu acho que ele vai embora com 1 ano de atraso. Ele deveria ter ido embora quando caiu, na minha opinião. Verdade. Então, galera, o próximo é o Fagner da Shopee, o famoso Fagner da Shopee, que é o Matheus Ribeiro. Eu preciso mesmo falar, porque eu desejo. Não tem condição, não. Essa foi a contratação, talvez a mais bizarra, né, feita por essa diretoria. Porque Dá o pra cara botar era rua direto. o Avaí, que é time gangorra, né? Desde sempre. Então, pô, assim, é um negócio que já está condenado ao fracasso. Né? E o cara não entende que a bola é redonda. Assim, parece que a bola queima no pé dele. Pô, é um negócio assustador. Então, tô sem condições. Acho que não tem nem muito o que dizer, né, do Matheus, né? Pavoroso na marcação, na condução, no passe, na saída de bola. Não dá, né? Matheus Ribeiro, com todo respeito, sem condições. Ele já tinha feito... Assim, uma coisa que os vascaínos não fazem muito é acompanhar os outros clubes, né? E eu tenho essa doença, né, que é assistir futebol demais. E na Chapecoense ele fez um Brasileirão 2020 muito ruim, mas muito ruim. Então, já era um prenúncio de que seria péssimo ali também no Vasco. E, assim, é um jogador que tem que amadurecer muito ainda. Ele sente demais a parte psicológica, eu acho. Quando a torcida começa a murmurar que ele pega na bola, já assusta. Enfim, não dá, né? Não tem como manter, devolver pro... Eu não sei nem se o Vasco comprou ele, se ele estava sem contrato, se pegou emprestado. Mas, enfim, não interessa de onde veio, que ele volte para lá. O negócio é rua. O próximo é outro cria, que seria o Marlon Gomes. O que vocês fariam com o Marlon? O garoto tem talento, pô. Eu acho que como reserva, assim, dá para desenvolver legal. Precisa evoluir algumas coisas ainda, claro. Mas foi um dos jogadores mais importantes, né? Nessa Série B do Vasco. Esse é? É mais um surgimento aí para ser celebrado, né, nessa Série B, né? Apareceu do nada e fez mais do que todos aqueles que foram contratados para a posição. Isaac, Luiz Henrique, enfim. O Marlin tem... Aquele golaço dele, acho que foi contra o Náutico, né? Contra o Náutico. Aquele dia foi sensacional. Ele tem qualidade na finalização, ele é diferente do Juninho, né? A gente falou do Juninho há pouco, sobre essa questão de ser um condutor de bola para abrir espaço. O Marlon sabe abrir espaço e sabe passar bem a bola. Então, tem qualidade, dá para manter aí no elenco para ser bem trabalhado para o ano que vem no banco. Eu também manteria o Marlon aqui como reserva. Então, acho que ele não tem muito que a gente discutir nesse sentido. O próximo é o Matheus Barbosa. Eu gosto do Matheus. Eu tentei lembrar quem que é Matheus Barbosa, né? Assim, não acho um jogador ruim, não. Mas para a Série A, não dá, eu acho. Ele teve uma passagem ok pelo Cruzeiro. A passagem dele pelo Vasco, acho que foi ok também. Não sei se foi tão ruim assim. Mas rua, né? Não dá para manter o Matheus. Talvez ele até permaneça aí, mas eu vi que tem uma notícia de que ele tende a ser negociado, né? Emprestado. Então, assim, rua. Não dá. Rafa? Não vai rolar, não. Não, o bom é que ele vai servir de contrapeso para a vida do Júnior Russo, né? Ele parece que está sendo negociado para a MLS, então alguma utilidade ele teve, no fim das contas. Né? Mas pro elenco não tem nível, não. Muito limitado. Então acaba a gente decidir aqui, rua ou vende o Matheus Barbosa? Na rua, né? Eu acho que não tem valor de mercado já com a idade atual para pensar em venda. Então tá aqui na rua. O próximo é outro jogador que é revelado pelo Vasco, que estava emprestado nessa temporada, mas está conta aqui no elenco oficial, que é o MT. Nossa! Pô, eu acho que nem é um problema do Juninho, né? Que o cara é vagabundo e não tem compromisso como profissional. E, assim, o mínimo que a gente espera de um atleta do Vasco é que o cara seja comprometido, né? Que ele leve a sério as coisas. Não é o caso do sujeito, né? Tem até aquela música que eu tô sendo cantada que o MT é cachaceiro, né? Então... assim, é grave, né? Pô, não rola. Não rola. Se der para vender, porra, maravilha.
mas se dispensar também, eu não vou lamentar. O que eu lamento é o Vasco ter comprado ele, eu acho que por 1 milhão, né? Então, pô, a gente gastou dinheiro ainda numa tralha Pô, dessa. pior que na base ele se destacava, né, cara? Eu lembro a Pois galera é. sempre falava, pô, aquele MT da base joga pra caramba, não sei o quê. E é mais um desses que estourou na base, que subiu e não mostrou nada do que... Não dá para manter o MT, não, né? Eu dispensaria. Então, dispensa ou tenta ver uma vendinha ali? O que vocês acham que seria mais ideal, assim, para MT? Se der, a gente vende, né? Até considerando a idade dele. Mas aí, eu acho que qualquer trocado já tá valendo, né? Se vender por 1 centavo, eu já fico feliz. Eu acho que eu botaria na venda, então vamos colocar na venda ali. Alguma coisa você deve tirar jogador jovem, né? Ainda mais para time de mediano para pequeno da Europa, por exemplo. Cara, o próximo vai render um pouco de discussão aqui, que é o Nenê. E aí, o que vocês fariam com o Nenê? O Vasco parece que tá querendo propor um contratinho para ele se aposentar aí. Eu sou muito grato ao Nenê, porque possivelmente é o jogador mais importante que a gente teve nesse século. A gente tem vários motivos para reclamar dele, eu acho que muita questão física, que algumas partidas ele fica se arrastando, principalmente conforme o ano vai avançando, né, que pesa mais nessa questão. Mas em números, pô, ele não deixa nada a desejar, né? Ele tá no top 30 de maiores artilheiros do Vasco, se a gente pegar meia, né? Ele ajudou muito na Série B, fez o gol do acesso na última rodada, fez muitos gols no primeiro turno. Assim, o problema é a idade, né? 41 anos. Eu acho que pensando em manter ele, talvez, como parte da comissão técnica, algo que lide diretamente com os jogadores, seria legal. Para entrar em campo, no máximo, um contrato de 6 meses, assim, não ganhando um salário muito alto. Ele entendendo que tem que ser reserva, né? Que entrar muito de vez em quando, mas nada além disso, não. Se fosse embora, eu não ia lamentar. Eu acho que eu vou falar mais ou menos o que o Pedrosa, se não me engano, falou. Cara, o Nenê eu vejo ele como um ídolo do Vasco, assim, tipo, pode não ser o nosso ídolo, pode não estar na mesma prateleira dos outros ídolos do Vasco, obviamente não tá, mas ele é, né? Por mais que tipo, não tenha pego um time vitorioso e tudo mais, que se o que você precisa para ser ídolo fosse ganhar título, time pequeno não ia ter ídolo nenhum, né? Então eu acho que assim, dos últimos tempos o Nenê sim tem esse status de ídolo. Eu acho que nada mais justo do que a gente dar uma aposentadoria legal para ele. Eu vi que a diretoria do Vasco tá justamente falando disso, de propor um contrato para ele de 6 meses e oferecer um cargo de staff depois, que eu acho que tá perfeito. A única coisa que eu colocaria que é justamente o que você falou, né? Ele tem que entender que ele não vai ter status de titular, ponto. 6 meses para ele se aposentar no time que ele tem sido importante nos últimos tempos, que ele diz amar, né? Então nada mais justo do que ele se aposentar no Vasco, mas ele tem que entender, porra, eu vou estar com 42 anos ano que vem, né? Não tem mais corpo, cara. Não dá para aguentar o ritmo de uma Série A. Então seria aquilo, 6 meses, joga o Carioca, se aposenta tranquilo. Talvez até, dependendo do time que o Vasco montar, com um títulozinho ou uma Taça Rio ali, quem sabe, né? Mas é isso. Tenta se aposentar ali no Vasco, mas sabendo que ele vai entrar e vai jogar pouco. Sem dar aquele speech dele quando for substituído e coisa do tipo. PC, você tem algo para acrescentar, né? Eu tenho. Eu tô ouvindo a opinião dos amigos aí. A minha é um pouco controversa com relação ao Nenê. Eu não considero o Nenê um ídolo do Vasco. Ele é um ídolo de um período muito infértil, né, da nossa parte esportiva. Mas, assim, qualidade você nunca perde, né? Se soltar uma bola no pé do Zico, do Dinamite, do próprio Romário, que vira e mexe, fica postando vídeo das peladas de futsal que ele joga aí, os caras vão deitar e rolar, porque eles têm qualidade. Você não desaprende a jogar futebol. Agora, o físico realmente é muito complicado. E o Nenê, já de umas 5 temporadas para cá, desde o São Paulo, ele vem demonstrando que faz um grande primeiro semestre e no segundo ele para de jogar, né? Perde um pouco ali o seu pique, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. Acho que o Vasco deve sim ser grato a ele.
Foi uma relação, assim, legal de viver, a torcida com ele, mas eu não vejo motivo para perder esses 6 meses com ele no elenco. Eu já faria isso agora. Nenê, vamos fazer um jogo de despedida, de pré-temporada, e você já vira dirigente do Vasco. Agora, não precisa de 6 meses, não. Eu acho que a gente já perdeu tempo demais, e eu sou do posicionamento de que se é possível fazer isso quanto antes, que seja feito. Agora, também não tá ruim, né? Não vou ser o chato aqui de dizer que 6 meses a mais vai ser horrível, né? Não é por aí também, desde que ele entenda as condições, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Sendo reserva, tipo, seria tranquilo, sabe? O Vasco tá ganhando o jogo lá 2-0. Ô, Nenê, entra lá. Sabe? Vai lá, segura a bola pra nós. Né? Sabe? Isso. Pra ele jogar e ter um... Então acho que daria pra botar ele como reserva inicialmente aqui. Talvez. Eu acredito que aquele reserva no meio da temporada vira dirigente. Eu acho meio injusto com o Nenê a gente botar ele na mesma categoria que o Matheus Ribeiro, por exemplo. Assim, a gente tendo como última lembrança dele o gol do acesso, seria muito legal por tudo que ele fez pela gente, né, o maior representante da época das vacas magras, né? A gente esperando que o Vasco melhore daqui em diante. Mas é isso. Acho que pensando como reserva, se antecipar a aposentadoria dele, não vou reclamar. Se ficar uns 6 meses, mas entrar muito de vez em quando, assim, acho que... Eu vou até fazer uma piada. Vou deixar você desempatar, Murilo. Que eu acho que o Nenê ele é o ídolo das vacas magras, né? Porque quando ele é ídolo do PSG, na época que o PSG não era rico, né? Realmente. E o Vasco, ele vira ídolo numa fase também meio complicada. Mas, cara, eu deixo o Nenê assim de reserva aqui. Acho que dá pra gente deixar ele na reserva. Pelo menos até o meio do ano, né? E depois vira dirigente. Acho que seria o mais justo. Então é isso. 2 votos e meio ali do PC. Cara, o próximo eu acho que vai ser meio unânime, só que negativamente, que é o Paulo Vitor. Não rola, né? Pô, se o cara conseguiu ser reserva do Edmar, é muito grave. Então, sinto muito. Não tem nível para o Vasco, não. E foi péssimo quando jogou mesmo. É complicado até falar, cara. O tempo de observação foi muito curto e foi num período assim horrível para se estrear, né? Eu acho que todos esses fatores contam também, porque ano passado ele jogou bem no Botafogo, mas era um momento bom. Então, assim, isso é uma coisa a ser analisada. Eu acho ele promissor, mas a gente tem o Riquelme, né? E ele, pelo Riquelme, a gente prefere ficar com um que é da nossa base. Né? A nossa base é mais jovem, né? Mais jovem também. O próximo, Carlos Palacios. Gosto. Eu venderia. Lembrando que o Vasco pagou uma grana por ele, então... Gosto. Tem que ter isso em mente. Eu manteria o Palacios como reserva ainda. Eu discordo do Rafa. Até entendo que seria possível vender. Não reclamaria se ele fosse vendido, não. Mas eu acho que ele ainda tem alguma lenha para queimar. Eu acho que é um jogador que tem qualidade. O passe dele é muito diferente. Toma umas decisões erradas, porque eu acho que o aspecto mental dele, o psicológico, é um pouquinho comprometido, né? Ele já deu sinais aí claros disso. Ele teve um período difícil no Inter. E parece bobagem, mas, gente, jogador que vem do exterior precisa, sim, de um periodinho ali para se adaptar. Eu acho que é natural, e exceto os extraclasses, né, que já chegam detonando. Mas eu acho que faz parte você sair de um ambiente... Ainda mais que ele é um jovem, né, cara? Um jogador jovem indo para outro futebol, né? Acho que precisa de um período de adaptação mesmo. É um cara que, assim, eu não vejo ele como descartável. Eu acho que ele tem qualidade, pode ser reserva. E por que não brigar por titularidade? Ele já demonstrou ter qualidade com a camisa do Vasco, né? E é isso, você tem que respeitar as posições. No Inter ele era sacrificado como um segundo atacante, às vezes até um ponta. E ele não é esse jogador, ele é um jogador de construção, é um jogador que joga por dentro. Eu manteria, eu acho, eu não sei, né? O que vocês acharam da versão Palácio segundo volante, né? Meio arriscado, né? Cara, eu não gostei muito por causa da marcação. O primeiro gol, né? A marcação dele. É porque ele não é um jogador de marcar muito. Né? Ele nunca jogou na posição antes. A posição dele seria a do Nenê. Assim,
O Rafa já falou que mandaria e venderia. Mas eu acho que eu vou seguir o PC, cara. Porque a gente, querendo ou não, a gente gasta. Se vier uma proposta que cubra o que a gente gastou, ok, vender. Acho ok. Mas eu não procuraria essa venda. Eu tentaria insistir por mais uma temporada com ele sendo reserva. E ver como ele vai se comportar em um time melhor, né? Porque, querendo ou não, o que deu para ver mesmo realmente nessa temporada é que a parte psicológica pesou muito nele. Pesou muito. Ele chorou uma partida depois de ter perdido um gol, que o Vasco não ganhou por causa de um gol que ele perdeu. Aí você vê que o psicológico dele não tá bom. Mas eu acho sim que ele tem uma certa qualidade, que eu acho que se trabalhar bem pode resultar num jogador bem interessante. Eu só quero fazer um adendo, porque tem limite de 5, né, para vaga de estrangeiros, e o Palácios hoje seria reserva. Eu acho um desperdício gastar uma vaga de estrangeiro com um cara que possivelmente não vai ser titular, né? Então, quanto tempo que ele tá no Brasil, será? Mas... Que se eu não me engano, é 5 anos para se naturalizar brasileiro, né? Mas, Rafa, os 3 clubes mais potentes do Brasil no mercado hoje têm reservas e estrangeiros, né? Isso é um contraponto que a gente teria que analisar também. A gente pode levar 5 por jogo, nada impede do elenco ter mais. Tem isso. Nada impede de ter 6, 7, só que a gente vai poder levar 5 para a partida. Será que faremos uma Sele Vasco com gringos? Eu acho difícil também, viu? Mas enfim, eu não arriscaria por causa disso. Se surgir uma proposta boa, eu acho melhor vender. Mas é o que eu falei, se surgir a proposta, eu não reclamaria da venda, mas a princípio eu manteria como reserva. Não sendo o caso, aí faz um trabalho pesado no físico dele, na parte psicológica principalmente, inclusive a comissão técnica tem que ser trocada, né? Trocar os psicólogos lá do clube, que não tem feito um trabalho bom. E aí, vamos ver, né? Mas caso não surja uma proposta boa, aí tenta trabalhar o jogador e ver se consegue achar de vez. O próximo é o Eric Pimentel. Não conheço. Também não conheço. É zagueiro da base. Acho que nem chegou a entrar, mas se eu não me engano foi relacionado a algum jogo ou outro aí. Mas... Empresta, né? A gente não conhece. Ele já tem idade de time profissional já, né? Cara, o Pimentel, se não me engano, tem 19 e 20 anos, por aí, se eu não me engano. Fica no sub-20, ou então auxilia o nosso sub-23 que vem aí, que a gente deve montar para a próxima temporada. Cara, eu sinceramente emprestaria. Empresta, né? Depende da idade, né? Se já tiver idade de profissional, aí empresta. Se não tiver, fica mais um tempinho na base. Vamos ver, né? Como eu não botei base aqui, vou deixar no empresta. O próximo é outro que eu acho que todo mundo já vai saber onde colocar ele, que é o Quinteiro. A própria 777 já falou que não vai ficar, né? Já. E tem a questão de ser gringo, né? Sim, então, tem que ser assim. Uma vaga de estrangeiro com Pereba, pô, não rola, né? Então, assim, é um cara esforçado, eu acho que ele deu o seu máximo pelo Vasco, só que o máximo dele é insuficiente para as nossas pretensões. Então... Perfeita colocação. É isso. Então seria uma rua. O próximo é o jogador polêmico da temporada, né? O cara que fez a gente conseguir pontos fora de campo, que é o Aniel. Rua também. Inclusive já deveria ter sido mandado embora no próprio domingo do acesso, quando ele deixou de chutar uma bola no gol e se jogou. Pô, aquilo lá foi sacanagem. E realmente, pode falar, Vizinho. Não, só uma coisa que eu ia dizer. Ele jogou bem, tá? A Série B do Raniel foi boa. Foi mediana para boa. Ele foi importante no acesso também. É que a gente pegou o ranço, né, das pataquadas dele como centroavante, de ofício. Mas ele foi importante no acesso. Que ele perdeu. Perdeu muito gol. Ele vai voltar pro Santos lá e... Duas partidas foram cruciais, se eu não me engano, uma contra a Ponte Preta, se eu não me engano foi contra a Ponte Preta, que eu acho que o Vasco perdeu, que ele perdeu muito gol, que o Vasco até jogou melhor que a Ponte Preta, só que ele perdeu tudo que é chance que ele teve. Nossa, pavoroso. E acho que foram umas 5, 6 chances, alguma coisa assim, não lembro que já tem tempo. E contra o Londrina, que é outra partida que eu acho que foi crucial também, que ele perdeu muito gol, o Vasco acabou empatando, né? Que se o Vasco tivesse ganho, a gente teria um final de temporada mais tranquilo. Aí eu acho que esses 2 jogos, assim, já seriam suficientes para rua. Tchau.
Eu botaria como Rua, mas assim, só para deixar claro, eu não tenho nada contra a pessoa Raniel, inclusive parece ser um cara muito legal, né? Sim, exato. Mas é bem-vindo na arquibancada, mas não dentro de campo. Exatamente. Então é isso, Raniel, Rua. Raniel merece e-mail de Só agradecimento. que esse de dar pra andar em meio bonitinho ali, talvez até com bônus financeiro ali. Né? Panetone, Um champanhezinho. né? Um champanhezinho. Champanhe, pra curtir o final do ano aí. É isso. O próximo outro jogador da base que a gente já citou aqui em outro momento, que é o Riquelme, que o PC falou que manteria para reserva e tudo mais. E aí, Rafa? Manter não. Acho que... Cara, o Riquelme eu vejo muito potencial nele. O problema é que ele teve muita lesão também. Tem que ver quantos laterais o Vasco pensa em contratar também, né? Uhum. Eu acho que é isso que vai influenciar. Eu ficaria entre reserva e emprestada. Vai depender também do que a 777 planeja. No primeiro momento eu deixaria ele como reserva. Só que assim, o Riquelme eu acho que é aquele cara que você tem que fazer um trabalho de pré-temporada muito bom, porque ele tá tendo muita lesão, né? Tem que ter uma prevenção legal ali e é uma coisa que pode prejudicar a carreira dele. Mas eu acho que dá para deixar ele aqui a princípio como reserva. Se vier algum, vamos supor, contratem 2 laterais esquerdos, aí dá para emprestar. Mas eu não me livraria do Riquelme também não. O próximo é o cara que também ficou lesionado muito tempo aí, voltou esse final de temporada, jogou muito pouco, o Jorginho botou ele bem pouquinho, que é o Sarrafiori. Tchau. nem vamos discutir muito, né? Tá bom, agora esse eu vou querer. Eu acho que vai talvez ser um pouquinho meio controverso aqui, que é o Batman, um cara que foi o goleiro a temporada inteira, que é o Thiago Rodrigues. E aí, o que vocês fariam com o Thiago Rodrigues? Fica para reserva? Fica para titular? Tchau. E aí? Olha, ele foi importante no Vasco, principalmente no primeiro turno, no começo do ano, mas esse retorno dele deixou muito a desejar. Ele foi o herói no jogo contra o Ituano, mas a gente só precisou pontuar nessa partida, porque contra o Sampaio ele falhou nos 3 gols. É um cara muito irregular, assim, pareceu meio fora de forma em alguns momentos, né, quando as bolas desviavam e ele não conseguia se recuperar a tempo. Eu não confio, não. Demora para tomada de decisão. Cara, e uma coisa que eu falei, se eu não me engano, eu falei em um vídeo, não sei se foi em vídeo ou em off, mas ele fez muita defesa importante, mas se a gente parar para analisar 90% das defesas importantes dele, claro, teve umas muito boas, tipo contra o Ituano, teve uma muito difícil, que aí sim foi mérito dele, que foi bem no canto lá, ele pulou e entendeu? Mas 90% das defesas difíceis, a bola vai em cima dele, cara. Ou de uma forma que ele só precisa esticar o braço e esticar a perna. Porque você vê, quando ele precisa pular no canto, ele demora para tomar essa decisão. Ele é lento na tomada de decisão. Tipo um gol que a gente tomou do Sampaio, o primeiro, que tem o chute. Você vê que a bola não vai super rápida, sabe? Daria tempo para um goleiro bom ter defendido aquela bola pro lado. Só que ele tem aquela demora da tomada da decisão de pular pro canto, sabe? Não, aí eu acho que não daria para manter ele de titular. Ou para mim, ou reserva ou Rua, assim, tipo, sabe? Eu preferia Rua. Eu acho que o problema não é nem só a demora, Murilo. Tem vezes que ele se adianta muito contra o Grêmio, naquele primeiro gol bizarro, né, que o Thiago tomou. Ele se adiantou, aí veio o chute, ele não conseguiu se recuperar a tempo, porque ele se jogou numa posição que não tinha como levantar, né? Então, cara, aquele gol foi bizarro. Aquele gol foi bizarro. Ou ele demora para pular. Então, pô, é complicado, né? Assim, eu já vou até quebrar o protocolo aqui, que eu tava sendo o último a dar voto. Mas eu acho que eu votaria Rua. Eu tenho uma opinião, assim, diferente da de vocês, mas que é parecida com Rua. Eu emprestaria o Thiago Rodrigues. Eu acho que ele pode fazer o que o Jordi fez uns anos atrás, em 2019, se eu não me engano, se destacar para um clube menor e ser vendido depois. Eu acho que é mais confiável você ter ele defendendo por um outro clube, com essa possibilidade de Qual que é a idade do Thiago? Ele já tem uma idade um pouquinho maior. Já tem uma idade, né? Mas numa dessas, se ele faz um campeonato. Mas eu acho que é difícil você tirar uma grana com um goleiro com mais de 30 já. Grana a gente não tira, mas eu acho que é uma posição que você não costuma lucrar muito. Ainda mais com mas assim, é um cara que talvez tenha mercado no futebol sul-americano, no futebol mexicano, né? O Thiago Volpe veio e voltou, que é muito mais goleiro que o xará dele, né? Mas assim, entre ter ele no banco para entrar sem ritmo
com uma forma não muito questionável, e ter ele num outro clube, jogando, a gente acompanhando, vendo como ele se desempenha, se desenvolve, eu prefiro essa segunda opção. Por mais que eu seja voto vencido, eu emprestaria o Thiago Rodrigues. Eu não manteria ele no elenco, até pelo bem do Vasco, eu acho. Eu vou mudar o meu voto, porque eu lembrei que tem a cláusula de renovação automática. Tem a cláusula. Então, como pode sair caro para a gente uma dispensa, talvez um empréstimo com outro clube pagando salário seja o melhor dos mundos. Então vamos para o empréstimo, Thiago Rodrigues. O próximo também estava emprestado para o Vasco, se eu não me engano. Teve seus lampejinhos ali, mas acho que também foi bem questionável, que é o Tubarão. Bruno Tubarão. PC gostava dele, hein, PC? Te amo. Não, na verdade, assim, todo mundo tem um perebinha de estimação, né? O meu era o Bruno Tubarão. Ele não é um jogador qualificado o suficiente. O Brasil forma muitos pontas com deficiências nos fundamentos, né? De passe, de finalização. Mas tem que devolver ele para o Bragantino, que inclusive foi muito mal no mercado esse ano, o Bragantino, né? Enfim, um comentário aleatório sobre outro clube aqui. Devolve ele e é isso. Forte abraço. Obrigado pela assistência para o Alex Teixeira, pelo gol que fez lá no jogo do Operário, né? Do Fantasma, e forte abraço. Rafa? Sigo o relator. Vou seguir também. Tchau, Bruno Tubarão. O próximo é outro cara da base que eu acho que nem entrou esse ano. Se entrou, não me recordo, mas enfim, é outro zagueiro que é o Ulisses. Ele entrou no Carioca. Jogou no Carioca, Jogou no Carioca. Carioca, eu juro, eu não acompanhei, eu tava naquele estado de negação, sabe? Não vou assistir jogo. Eu não acompanhei, só acompanhei a Série B. Isso pode emprestar, né? Eu acho que rolaria empréstimo, né? O que você acha, PC? Empresta, tem potencial. Acho que tem potencial. Pode ser importante. Tá acabando a lista aqui, hein? O próximo é um cara que é vascaíno de infância e, querendo ou não, conquistou um pouco a torcida, que é o Yuri Lara. O que vocês fariam com o Yuri Lara? Também tem renovação automática. Eu acho que como composição de elenco pode ser importante, até em alguns jogos que o Vasco precisa de mais pegada no meio de campo, né? Ele é um cara que é o jogador com mais desarme na Série B, né? Série B e A. Série B e A, é verdade. Então, pensando em elenco, é uma boa. Acho que como opção ali, por mais que tenha algumas limitações. Eu acho que ele ainda pode beliscar uma vaga titular, dependendo da montagem do elenco, hein? E dependendo da forma dele ou de quem ser contratado. PC? Concordo com o Rafa. Eu acho que mantém para reserva. Acho que titular fica complicado para ele. Eu não manteria para titular, eu manteria inicialmente reserva. Talvez, dependendo dependendo do companheiro de posição, realmente ele poderia brigar, né? Dependendo do que rolar ali no começo da temporada, ele pode brigar. Eu acho que o nome que a 777 vai trazer não vai dar muita concorrência para ele, não. Mas eu acho que ele é muito bom para ter no elenco o Yuri mesmo. Então, reserva. O próximo, galera. O próximo. Zé Gabriel. Meu senhor. O Iniesta da colina. O Iniesta de Itu. Eu vou ser justo. Contra o Ituano, ele foi muito bem. Assim, surpreendeu. Mas foi o único jogo bom dele em toda a passagem pelo Vasco. Então, não compensa todas as lambanças diante. Inclusive, foi a única partida que ele ganhou, né? Porque todas as outras o Vasco tinha perdido ou empatado. Cara, sempre que ele entrava de titular, a gente se dava mal. Desanimava, né? Tipo, puta, Zé Gabriel, né? Não dá, né? Assim, o Vasco, ele pertence ao Vasco, né? O Vasco comprou ele na negociação com o Bruno Gomes, né? Comprou? Eu acho que ele foi tô perdendo. Nem lembro. Enfim, cara, eu não lembro. Comprar ou não, pra mim é rua, cara. Rua. Zé Gabriel, abraço. Agora continue sendo Iniesta, mas fora do banco. Só sobrou o Zé aqui, né? Já foi o Zé Gabriel, agora é o Zé Santos. Senhor. O Zé é o que veio de Santa Catarina, né? Esse Zé aí, né? Sim, eu acho que ele é atacante. Só que Zé Santos é atacante. Cara, porque quando ele veio, disseram que supostamente foi com o aval da 777. Porra, até parece que os gringos ficaram vendo o jogo. Não, jamais. E eles pensaram, porra, tá aí. Esse vai ser... Ou foi tipo aquilo, o Brasil chegou, galera, tem um jogador muito promissor ali de um time pequeno, vai dar bom. Eles usaram a 777 como escudo para contratar Pereba, né?
Isso me deixa mais puto ainda pelo fato dele estar no Vasco. E pelas especulações, dá pra ver que isso aí não foi coisa da 777, não. Que você tá vendo a diferença de nomes, né? De especulação que tá surgindo agora. Pô, não tem nem condição, né? E assim, eu vou fazer uma defesa de um cara que a gente já falou aqui. Entre Eric e Zé Santos, o Eric dá um baile no nosso amigo aí, viu? Então, Zé Santos, Rua. Agora, o último jogador da lista, que é da base, zagueiro, entrou contra o Ituano. Ao meu ver, foi bem. Entrou na fogueira, estreou na fogueira. Incompetência do Jorginho, né, que fazer isso com o jogador da base, botar para estrear num jogo desse sem competência, que é o Zé Vitor. O que vocês acham? Como reserva, né? Tem que ver quantos zagueiros o Vasco vai querer ter no elenco também, mas a princípio não vejo por que não manter. Até porque vimos muito pouco dele. Então... o pouco que vi ali eu gostei, eu acho que tem potencial. Assim, eu também, eu manteria como reserva ou emprestaria, dependendo de quantos zagueiros forem contratados. E você, PC? Eu emprestaria, mas não faria problema também se fosse reserva, né? Um jogador alto, é importante ter um cara com essa característica no elenco, né? Temos que decidir aqui, hein? Reserva ou empresta? Vai lá, PC, mantém. Quanto de altura? Se ele tiver mais de 1,90, ele mantém no... Não, acho que dá para ser reserva a princípio. Caso venha mais reserva, então... Eu acho que dá para ser reserva. É bom ter um cara alto assim atrás, acho que faz importante. Gente, a lista fechou. Essa foi a nossa lista. Eu vou repassar aqui só para falar aí para a galera e para a galera acompanhar a lista completa aqui para a gente ver a disposição. Titular, só ficou um, Andrei Santos. Acho que aí não tem nem o que conversar. Na categoria de reserva, Alex Teixeira, Anderson Conceição, Egnaldo, Figueiredo, Haus, Marlon Gomes, Nenê, Palácios, Riquelme, Yuri Lara e Zé Vitor. Na categoria Vende, Gabriel Peck, Juninho e MT. Achei até pouco, hein? Empresta, Alexander, Fintelman, Gabriel Dias, Eric Pimentel, Thiago Rodrigues e Ulisses. Rua, Danilo Bosa, Edmar, Eric, Fábio Gomes, Luiz Henrique, Léo Matos, Matheus Ribeiro, Matheus Barbosa, Paulo Vitor, Juan Quinteiro, Raniel, Sarrafiore, Bruno Tubarão, Zé Gabriel e Zé Santos. Tem algum da lista que vocês querem mudar de ideia ou fechou? Que tem duas coisas que eu quero perguntar que não estavam na lista aí. 2 jogadores que eu quero perguntar que não estavam na lista. Mas antes eu quero que vocês digam. Eu acho que podia ter mais nome no Rua, né? Mas vamos deixar assim. Tá bom desse jeito. PC? Tô com o Rafa. Eu acho que é por aí também. Enfim, agora só 2 jogadores que não tá ali na tier list, que essa tier list a gente pegou do site oficial, e eles não estavam no site oficial, mas a gente sabe que estão ali. Primeiro, que é o Miranda. Ficou esse tempo todo lesionado e o Jorginho colocou ele para jogar de lateral direito numa partida, tirou e não escalou mais. Eu até acho que ele tava ok, para quem não jogava faz um ano, mas claro, cometeu uns errinhos ali, tava meio afobado, é normal depois de uma temporada, e é um jogador da base. O Miranda, o que vocês fariam com o Miranda? Eu venderia. Eu não confio nele não, até porque ele é baixo, né? Para um zagueiro isso é uma característica preocupante. Não tinha atuações que me passavam confiança, sabe? Que eu pudesse ver que ele era promissor quando ele tinha capacidade de jogar, né? Não teve aquela suspensão da Conmebol. Eu não confio não. Eu acho que pela idade a gente pode tentar uma venda, mas fica por aí. Não vejo ele no futuro no Vasco. Eu emprestaria. Eu concordo com o Rafa com relação à altura. Eu não gosto de jogador de defesa que seja muito baixo. Não que seja o caso, né? Ele não é tão baixo, né? Mas ele não é tão 1,82, alto. tem uma pesquisada. É uma altura meio aquém para zagueiro, né? Uhum. Mas ele tem qualidade, cara. Ele tem qualidade no passe, ele tem qualidade na marcação. Vale citar aqui que quando ele teve a oportunidade de jogar, ele jogou com os piores companheiros possíveis na defesa, né? Jogou em esquema de fogueira do Ricardo Sapinto, né? De 3 zagueiros também, sem condições. Eu acho que ele é um cara que dá para emprestar com uma opção de compra e para um clube em que ele vai jogar regularmente de fato, porque ele ficou um tempo parado aí com doping, com lesão. Eu não desistiria do Miranda ainda, né?
Precisa recuperar o futebol, tem energia. Eu também emprestaria, eu acho que o Miranda daria para emprestar. E o outro, que é um cara que quase nos custou o acesso, que estava emprestado justamente para o Ituano, Vinícius Paiva. O que vocês fariam com ele? Que vai acabar o empréstimo no final do ano. Teoricamente, ele tem que voltar para o Vasco. Mas o contrato vai até quando? Final do ano? Com o Vasco, eu acho que ainda continua. Ele acaba o empréstimo dele agora em dezembro. Ele renovou recentemente. Né? Eu acho que assim, eu já faria isso antes, porque eu nunca gostei do Vinícius, né? Sempre deixou a desejar quando entrava. Mas também por raiva mesmo, né? Pô, o cara quase põe o nosso acesso em risco aí. Pô, imagina se ele joga contra... Né, eu acho assim, eu acho que para ele ficar no Vasco não tem clima, a torcida não ia ser legal com ele depois do que aconteceu. Então eu acho que assim, eu emprestaria para outro clube ou com uma cláusula de compra ou tentaria vender também. Porque eu venderia já, urgente. Depois do que aconteceu, ok, vamos supor que ele não tivesse quase nos custado acesso, ele querendo ou não se destacou pelo Ituano. Ele poderia ser útil para a gente como reserva, talvez para ver se ele melhorasse um pouco. Deu para ver que ele evoluiu no Ituano, mas com tudo que está envolvido, não teria clima para isso, para tentar dar chance para ele em nenhum momento, assim, com a torcida. Então, acho que o nível do Vinícius eu acho que vai ser esse, né? Até o fim da vida, ficar jogando por times medíocres e tá longe de ser o que eu espero de um jogador do Vasco. Mas é isso. Tem algum jogador que vocês sentiram falta aí na lista oficial, além desses dois? Sentir falta é muito forte, né? Acho que não. Não, dá para fechar assim. Fechou então, galera. Esse foi mais um vídeo aí da Guerreiros da Colina. Espero que vocês tenham gostado. Essa seria a nossa lista, né? A barca, vamos colocar assim, de dispensa, quem pode ficar, quem não pode. E eu gostaria que vocês fizessem agora suas considerações finais. Dê um tchau aí pra galera. PC, você que quase não tem participado de vídeos com a gente, acho que foi a primeira vez, aí dá um recado aí pro pessoal. Pois é, quero agradecer aí vocês pela parceria, né? Tamo junto. Hoje consegui arrumar um tempinho aqui para entrar, dar minhas opiniões. Esse vídeo eu queria muito participar. E é isso, a expectativa é de um 2023 melhor para o Vasco, com uma montagem de elenco mais bem planejada e com o Vasco mais forte, mais competitivo, brigando aí por vaga em Libertadores e, quiçá, títulos, né? Que a gente está precisando de novos títulos, novos ídolos. Chega de viver de passado, pelo amor de Deus, a gente quer presente, quer futuro. Rafa? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa de pé no chão, né? A primeira coisa que o Vasco tem que fazer é não passar vergonha, que tem sido a especialidade do clube nos últimos anos, né? Um trabalho bem feito, né, de montagem de elenco, até considerando que vai ter Copa do Mundo, pré-temporada, bastante tempo para montar o elenco, né? Acho que dá para pensar talvez num G6, assim, mas almejando em algo além, assim, de chegar batendo pé na porta e ganhando títulos, não, isso aí vai ficar complicado, até porque tem outros clubes que já estão estruturados há mais tempo, né, já tem uma base consolidada e a gente está recomeçando do zero, praticamente. Então, podemos esperar um ano muito melhor do que os últimos, mas ainda não no nível que a gente realmente gostaria. Isso aí vai ficar mais para frente. É isso, pessoal. Acho que é isso para o vídeo de hoje. Acho que dá para a gente já meio que prometer um vídeo ali, talvez lá por janeiro, para fazer um videozinho analisando as contratações. O que você acha, Rafa? Vou-se embora. Oi. Fechou, então. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É aquele negócio, né? Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima, né? Talvez ano que vem, talvez um pouco antes. Vamos ver o que a gente vai poder estar falando aí do Vasco nos próximos dias. Até mais.